Olá! Hoje nós vamos estudar com o professor Otaciano a importância de se ter informação e conhecimento para tomarmos decisões, para termos uma opinião formada quando o assunto é viver e conviver no universo político. Na democracia, a organização política passa obrigatoriamente por processos de escolha. Mas o que faz a escolha ser acertada? A opinião, a informação ou o conhecimento? A ciência política também estuda isso. Para votar num candidato, não somos obrigados a ter informação ou conhecimento. Mas para termos uma democracia participativa, é preciso opinar. E para opinar, precisamos de informação e conhecimento. Como podemos observar, os três conceitos são fundamentais para entender a participação política. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, faz parte da nossa vida no dia a dia nós tomarmos decisões, fazemos escolhas a todo momento. Ao tomar essas escolhas, se nós tivermos informação e conhecimento sobre aquilo pelo qual vamos decidir, não é melhor para nós? Sem dúvida. Mas são três coisas distintas. Eu posso ter opinião sem ter informação. Eu posso ter opinião sem ter conhecimento. O que eu não posso é ter opinião sem conhecimento e sem informação. Isso, teoricamente, é possível. Qual é a definição mais completa de opinião? Opinião é algo que cada um de nós tem, normalmente em relação a todas as coisas. Você tem opinião, eu tenho opinião, o telespectador tem opinião. Só que eu não sei a sua, o telespectador não sabe a minha e você não sabe a dele. Por isso, a definição mais completa de opinião foi dada por dois autores famosos dos Estados Unidos, Lane e Sears, que definem de uma maneira definitiva o que é opinião. Opinião é a resposta a uma pergunta. Por quê? Porque se eu não perguntar, eu não sei a sua opinião. E mais do que isso, como você tem dois elementos, uma pergunta e uma resposta, que é a sua opinião, nós sabemos que a opinião varia com a pergunta. Em outras palavras, cientificamente, a pergunta é uma variável condicionante e a resposta é uma variável condicionada. Se eu vario a pergunta, varia a resposta. Vou dar um exemplo. Se eu pergunto, você é a favor da pena de morte, Débora? Você me responderá, sim, sou a favor. Mas se eu disser a você, olha, em todos os países que admitiram e admitem a pena de morte, os índices de criminalidade não diminuíram. Você agora tem uma informação que você não tinha antes. E posso mudar a minha opinião. Exatamente. Se eu lhe der essa informação, você diz, realmente eu sou contra a pena de morte, se é que não adianta nada. Mais do que isso, se eu fizer uma pergunta a você, você é a favor da pena de morte, e você me responder sim, alguém pode lhe formular essa pergunta de outra maneira e dizer, Débora, você é contra a pena de morte? Você vai dizer sim. Você deu a mesma resposta para duas perguntas diferentes. Então veja que opinião é algo, primeiro, que se muda. Segundo, que é condicionado. Por quê? Pelas perguntas ou pelas informações que você tem. E o que é uma informação? É um conhecimento não especializado. Um conhecimento que eu tenho, por exemplo, sobre os índices de mortalidade antes e depois da adoção da pena de morte. Isso pode mudar a minha opinião. Mais do que isso, além da informação, que é algo não especializado, e eu vou dar um outro exemplo, todos nós, aqui no Brasil, especialmente, entendemos de futebol, gostamos de futebol e torcemos pelo futebol. São poucos os que não gostam. Todos discutem futebol, mas poucos conhecem as regras do futebol. Falta o quê? Falta informação para que ele tenha uma opinião decisiva, uma opinião baseada em fatos concretos, etc. E, portanto, essa opinião também varia de acordo com a informação, como nós já mostramos em outros casos. Mas há algo mais do que isso.
para você tomar certas decisões, e esse é o caso dos governos, é o caso dos parlamentos, é o caso dos tribunais, se exige mais do que opinião e mais do que informação. Se exige algo mais que se chama conhecimento. O que é o conhecimento? É uma formação, uma informação altamente especializada. Aquilo que Max Weber chamou a capacidade de relacionar meios e fins. Isso, na sua origem, ele chamou de conhecimento ratione materiae, que isso é uma palavra, uma expressão latina, o conhecimento de determinados assuntos. Esse é o conhecimento especializado, que difere da opinião e da informação. Você certamente me perguntará, o eleitor, quando toma a decisão de votar em alguém, depende do conhecimento? Depende da informação que ele tem? Pode depender e pode não depender, porque o voto não é necessariamente uma opinião. O voto é uma opção. O que o eleitor faz é optar entre vários candidatos. É como você numa livraria, há vários livros, você tem preferência por algum, escolhe aquele e não escolhe outro. Essa é a opção que fazem os eleitores com relação aos candidatos. Então veja que nós temos, na realidade, opção, opinião, informação e conhecimento. São requisitos básicos para que a gente possa viver, conviver, governar e ser governado. Agora a perguntinha da Caroline. Professor, o que é opinião pública? Opinião pública é algo mais complexo do que a simples opinião, né? Já se disse no Brasil, há um ditado popular que diz que opinião pública é opinião publicada, opinião que os jornais publicam, que as televisões divulgam, o rádio, os meios de comunicação, a mídia em geral. Mas não é nada disso só, ou é muito mais do que isso. O que é opinião pública? É aquela opinião coletiva que se manifesta em função de inúmeras variáveis, não apenas da informação, em função da própria opinião de cada um, em função do conhecimento, etc. Então, nós temos aí um conjunto de fatores que fazem com que a opinião pública se manifeste num ou no outro sentido. Isso é o que faz, por exemplo, a opinião pública faz com que escolhamos um candidato e não outro. Isso é uma forma de opção. Quando isso se materializa numa eleição, nós estamos assistindo o quê? A manifestação coletiva, uma manifestação da opinião pública. A opinião pública, portanto, é essa opinião que se manifesta coletivamente e que nunca é unânime, especialmente nas sociedades democráticas. Embora nas sociedades autocráticas também não haja unanimidade de opinião, né? Mas isso é o que nós convencionamos chamar de opinião. Como é que se afere essa opinião? Através de um instrumento hoje muito disseminado, que são as pesquisas de opinião. Há pesquisas quantitativas, em que a pessoa apenas emite a sua opinião, faz a sua opção, e existem pesquisas qualitativas de opinião pública, em que você explica por que se manifesta a favor, contra, né, aderindo ou não a qualquer ideia, a qualquer princípio, a qualquer conceito e a qualquer posicionamento. Professor, o voto é um instituto recente para nós brasileiros. Temos pouca experiência desse instituto democrático que é o voto. Mas tem como a gente qualificar, é possível qualificar essa opinião pública pelos exercícios de voto já feitos pelos brasileiros? Sem dúvida. Veja que o voto não é um instrumento tão novo. O voto tem mais de 200 anos. No Brasil, se votou inclusive no período colonial, mas para escolhas apenas localizadas. Nós não tínhamos autogoverno, éramos uma colônia.